A mãe do CEO Guk fala para a Yuni: Ei, mana, preciso te perguntar uma coisa. A Yuni olha surpresa e responde: O que foi? A mãe do CEO Guk, meio sem jeito, diz: Uns dias atrás, apareceu uma pessoa da X-Sang Entertainment lá em casa. Os olhos da Yuni arregalam. O quê? A mãe do CEO Guk continua: Eles me deram os parabéns pelo programa do CEO Guk estar indo tão bem e ainda me trouxeram uma cesta de frutas. Aí corta para um flashback, o cara entrega a cesta e fala: O CEO X-Sang Young gostaria de te conhecer. Quando puder, dá um pulo lá na nossa agência. De volta pro presente, ela pergunta para Yuni: O que você acha que a gente deve fazer? Eu tô achando que talvez a gente devesse ir, né? A Yuni, agora um pouco mais séria, diz: Na verdade, eu andei pesquisando sobre a X-Sang Entertainment. Eles são grandes no mercado, mas rolam muitos boatos por aí. E o CEO? Falam que ele não é flor que se cheire. Tem gente que até acha que ele é ligado à gangue. Ao ouvir isso, os pais do CEO Guk ficam em choque. Gangue. A Yuni, pensando alto, diz: Acho que a gente deveria ir sim. Vai ser difícil recusar um convite do CEO Shi. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Se a vibe for ruim, a gente recusa e vai embora. Na cabeça do CEO Guk, ele pensa: X-Sang Entertainment. CEO X-Sang Young. Por que esse nome me soa tão familiar? De repente, dá um estalo. Não pode ser. Será que é? Corta pra cena no escritório. O CEO X-Sang Young tá todo sorridente. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. A mãe do CEO Guk tá meio nervosa. O CEO Guk tá fervendo por dentro. A Yuni, mantendo a educação, diz: Obrigada pelo convite, CEO Shi. Mas posso perguntar, por que exatamente queria nos encontrar? O CEO Shi, ainda sorrindo, responde: Tenho grandes planos para o nosso querido CEO Guk. O rosto do CEO Guk fecha na hora. Ele pensa: Nosso CEO Guk, você nem me conhece. De repente, ele tenta chutar o CEO, mas a mãe segura ele na hora. Ela fica chocada com a reação dele, enquanto a Yuni continua prestando atenção. A Yuni olha firme nos olhos do CEO e diz: Grandes planos, é. O CEO Shi confirma: Exatamente. Tô falando de um contrato. Um contrato exclusivo. Ele se inclina para frente. CEO Guk, quero que você seja parceiro exclusivo da nossa agência, a X-Sang Entertainment, a melhor agência da Coreia. Ele empurra o contrato na direção deles e fala: O que acha de um contrato de exclusividade por 10 anos? A Yuni, tranquila como sempre, levanta a sobrancelha. Contrato de 10 anos. A mãe do CEO Guk fica sem palavras. O Shi ainda manda: Você já ouviu falar dos atores Jae, Dagan e Xion, né? Todos são nossos. O CEO Guk é super talentoso, e esse contrato foi feito sob medida para ele. O CEO Guk olha para o contrato e pensa: Yuni, deixa eu ver também. A Yuni lê atentamente e de repente diz: Desculpa, mas isso aqui. O CEO Shin corta ela com um sorriso. Sim, é um contrato exclusivo de 10 anos, e a divisão dos lucros é 70-30. E ainda dá uma risadinha. Claro, a gente fica com 70%, né? O queixo do CEO Guk cai. 70%. Tá maluco? Ele imagina o CEO Shin roubando todo o dinheiro suado dele e pensa: Isso é escravidão. Querem prender uma estrela em ascensão nesse contrato nojento. São tipo parasitas, sugando até a última gota. Cheio de raiva, ele pensa: X-Sang Young, você não mudou nada. Na minha vida passada, você era ligado ao grupo Sanjeon. Aliás, você era braço direito do meu pai, o vice-presidente Jae Ha-yong. Ele lembra como o pai conheceu o X-Sang Young através da atriz Xion, passou todos os contratos de publicidade para X-Sang Entertainment, e em troca, o Shi era leal, mandando os artistas para as festas deles. Mas no final, o Shin foi preso por extorsão e abuso dos próprios artistas. De volta ao escritório, o CEO Shin diz, todo cheio de si: Tô nesse mercado faz 10 anos e nunca vi um ator mirim tão talentoso quanto o CEO Guk. Se deixar a gente cuidar da carreira dele, a gente transforma ele em uma estrela. E ele pensa consigo mesmo: crianças perdem o charme conforme crescem. Por isso a gente prende elas no auge, aproveita os contratos de publicidade e depois descarta quando deixam de ser úteis. E o CEO Guk não tem proteção nenhuma, é o alvo perfeito. A Yuni, com um olhar gelado, responde: Desculpa, mas a gente não vai aceitar esse contrato. O CEO Guk olha para ela e pensa: Ela é a verdadeira chefe dessa família.
O CEO Shin se inclina para frente. Por quê? Qual o problema? A Yuni diz na lata. Uma divisão de 70 a 30 é absurda. E um contrato de 10 anos não é bom pro CEO Guk. O valor dele só vai crescer. O CEO Shin dá uma risada e fala. Você é bem confiante. Entendi. Você se importa com o garoto. Mas você sabe como funciona de verdade esse mercado. O espaço para atores mirins é pequeno. Eles não ganham tanto quanto os adultos. CEO Guk, pensando. Furioso. Esse cara acha que a gente é idiota. CEO continua. E se o rosto dele mudar quando crescer? O valor dele pode despencar de uma hora para outra. A mãe do CEO Guk, em pânico, cobre os ouvidos do filho. Como você tem coragem de dizer isso na frente de uma criança? CEO Guk, espumando por dentro. Seu sapo gordo. Se liga, eu só vou melhorar conforme for crescendo. A mãe dele tenta acalmá-lo. CEO Guk, respira fundo. Yuni, encarando o CEO nos olhos. Você não tem visão de futuro nenhuma. De qualquer forma, a gente vai embora. CEO Shi Sang-young, já irritado. Você nem é mãe do CEO Guk. Por que tá se metendo tanto? Gente de fora devia ficar na dela. A mãe do CEO Guk, furiosa. Você chamou ela de gente de fora. Ela é minha. Yuni, interrompendo. Eu sou a gerente dele. A mãe do CEO Guk olha para Yuni, surpresa. Yuni, confiante. Sim, eu sou a gerente dele. Isso significa que eu tenho todo o direito de participar dessa decisão. Olha para a mãe do CEO Guk. Vamos, sou eu. Eu já trabalhei na área de publicidade e posso dizer com toda certeza, esse contrato é completamente injusto. CEO, furioso. Se vocês saírem agora, vão se arrepender. Acha mesmo que pode me rejeitar e continuar viva nesse mercado? CEO Guk, pensando. Aí está, o verdadeiro rosto dele aparecendo. Yuni, sorrindo. Veremos. O tempo vai dizer. A mãe do CEO Guk fica nervosa, mas sai com a Yuni. Assim que estão do lado de fora. Yuni, com raiva. Aquele lixo é um completo idiota. CEO Guk. Pois é, tratar uma mulher grávida daquele jeito. Nem parece gente. Yuni olha para a mãe do Guk. Sou eu. Você tá bem? Deve ter ficado assustada. Mãe do CEO Guk, sorrindo de leve. Acho que quem passou mais nervoso lá dentro foi você. Yuni, concordando com a cabeça. Esse mercado tá cheio de gente assim. Mas sério, não tem motivo nenhum para assinar com uma empresa tão suja. Mãe do CEO Guk, meio incerta. Você acha mesmo que pode ser a gerente do CEO Guk? Yuni fica surpresa. CEO Guk olha para a mãe, pensando. Até que não é uma má ideia. Ele continua pensando. Quando você toca um negócio, conhece muita gente talentosa. Mas pessoas de confiança, essas são raras. E a Yuni, ela conhece o mercado, é de confiança e é super competente. Um talento desses não se acha fácil. Yuni, hesitando. Sou eu não sou uma especialista na indústria do entretenimento. CEO Guk olha para ela, olhos brilhando. Com um sorriso inocente, ele puxa o casaco dela. Você vai ser minha parceira, né? Mãe do CEO Guk, sorrindo. O CEO Guk gosta muito de você, Yuni. Eu e meu marido, a gente não entende nada desse meio. Por favor, ajuda a gente a proteger o futuro dele. O clima fica super emocionante por um momento. Yuni, sorrindo com carinho. Pra ser sincera, por causa de vocês, eu acho que encontrei um novo sonho. Pode confiar em mim. Vou dar o meu melhor. CEO Guk e a mãe abraçam forte a Yuni. Mãe do CEO Guk, sorrindo. Bem-vinda, gerente Kim. Vamos construir uma nova história de sucesso juntos. Corta para o escritório do CEO Shi Sang-young. O assistente dele está parado na frente. Assistente diz: Senhor, consegui todas as informações sobre a Yuni. O CEO Shi ouve o relatório atentamente. Conforme o assistente fala, a expressão dele vai fechando, os olhos começam a brilhar de raiva. CEO Shi, voz pesada. Se eles não querem vir pro meu lado, então vão aprender o quão cruel esse mercado pode ser. Ele olha pro assistente e dá um sorriso lento. Chame os repórteres. Cena muda para ator Tai Young. Tai Young, gritando em pânico. O que você tá fazendo, Michael? Corta pro Michael e pro CEO Guk, ocupados comendo bananas. Michael, reclamando. Eu também gosto de banana, sabia? Por que vocês dão todas pro CEO Guk? Ele encara o CEO Guk. Ei, moleque, quanto mais você vai comer, hein?
Seo Guk, pensando. Vou comer mais só para não ter que dividir com ele. Eles começam a brincar de brigar pelas bananas. O assistente de direção, o diretor e toda a equipe começam a rir. Jae-yoon observa de longe, pensando. Esses dois são malucos. Tae-young e Michael ficam irritados. Tae-young, segurando a cabeça. Para, Michael. Cena muda para diretor. Diretor, rindo. Corta. Mandaram muito bem. Foi um ótimo turno de manhã. Agora, pausa pro almoço. Aproveitem. Agora vemos os pais do Seo Guk. Diretor, dizendo pra mãe do Seo Guk. Não é cansativo ficar esperando tanto tempo no set. Mãe do Seo Guk, sorrindo. De jeito nenhum. Eu tô acompanhando as gravações há alguns meses. Pra ser sincera, acho o processo todo muito interessante. Eu até gosto. Diretor, ficando sério. Se algum dia ficar muito pesado, pode falar com a gente, viu? Ele fala isso porque sabe que ela tá grávida. Diretor, quando é a data prevista? Mãe do Seo Guk, rindo. Falta pouco. Vai ser ou na última semana de dezembro ou na primeira de janeiro. Diretor, meio hesitante. Então, sobre o Michael. Mãe do Seo Guk, surpresa. O que tem o Michael? Diretor, sorrindo. O público adora ver ele com o Seo Guk. Eles são tipo um Tom e Jerry da vida real. Depois o diretor fica um pouco mais sério. Mas às vezes acho que o Michael exagera um pouco. Isso te incomoda? A mãe do Seo Guk olha pra ele e sorri com calma. Pode ficar tranquilo. Pra ser sincera, eu acho engraçado essas briguinhas deles. O diretor solta um suspiro aliviado. Que bom. Mas mesmo assim, vou ficar de olho. E obrigado, de verdade, por sempre apoiar tanto a gente. Cena muda pra Yuni, que observa a mãe do Seo Guk com um olhar curioso. Corte de cena. De volta para Tae-yoon e Bayon Suyo. Tae-yoon, meio exausto, diz. Vamos almoçar. Ele suspira fundo. Não importa o quanto a gente filme, ainda parece que tá faltando alguma coisa. Corte de cena. De volta para Seo Guk, que está com a barriga estufada de tanto comer banana. Ele pensa. Comi tanta banana. Tô começando a ficar com sono. De repente, Michael aparece por trás, com uma cara séria. Você é um encrenqueiro de primeira, hein? Seo Guk congela por um instante, surpreso. Mas por dentro, também já tá ficando irritado. Michael continua. Aposto que você já me bateu várias vezes. Você é terrível. Seo Guk pensa. Ele sempre tenta me pintar como dramático. Vamos ver o que ele vai dizer quando eu revidar. Ele pergunta. Quer aprender uma hoje, irmão? Michael ri. Uou, que atitude é essa? Aí ele belisca a bochecha de Seo Guk. A expressão de Seo Guk suaviza, mas dá pra ver a mistura de dor e raiva nos olhos dele. Michael se afasta. Caramba, você tá louco. Nem belisquei forte. Nesse momento, Yuni entra na sala. Você acabou de beliscar a bochecha do Seo Guk. Michael, tentando manter a calma. Foi nada demais. Ele que tá fazendo drama. Yuni fica séria. Seo Guk não é de se irritar ou chorar fácil. Seo Guk sorri e fala. Essa é a minha empresária. Yuni, ainda firme. Eu reparei que você anda meio bruto com ele nas gravações. Por favor, não faça mais isso. Michael rebate, irritado. Tá falando sério. Vai ficar me dando sermão agora? Por que tanta proteção com esse pirralho? Yuni responde. Olha, graças a esse pirralho, você conseguiu vários comerciais. Então tenta agir um pouco mais profissional. Beleza. Ela acrescenta, com firmeza. E nunca mais encoste nele. Entendeu? Michael fica vermelho de raiva. Eu vim pra ser ator de verdade, não pra tomar conta de criança. Ele pensa. Desde aquele incidente do molho, todo mundo me olha estranho. Será que tem algum jeito de sair desse programa? Vou me virar sem ele. O celular dele toca. Irritado, ele atende. O quê? Tô ocupado. A voz do outro lado parece deixá-lo ainda mais nervoso. O que é isso? A Sisang Entertainment tá dizendo. Corte de cena. O diretor entra numa sala. Por favor, sentem-se. Obrigado por virem. Essa é uma reunião especial de produção. Na sala estão Seo Guk, a mãe dele, Yuni e Tae-yoon. O diretor vira para Tae-yoon. Sei que seu tempo é precioso. Obrigado por estar aqui. Tae-yoon sorri. Estou aqui como representante. Seo Guk é como família pra gente.
O diretor sorri de volta. Antes de começarmos a reunião, quero anunciar um bônus de desempenho. A mãe de CEO Guk olha surpresa, pensando: outro bônus? Será que é o mesmo papo de novo? O diretor continua. Semana passada, nossa audiência finalmente passou dos 30%. Isso mostra o quanto os chefes amam o CEO Guk. Estamos chegando nas filmagens dos episódios finais, então vamos dar o nosso melhor até o fim. Ele fala animado. A reunião de hoje é sobre o especial de Natal. O Natal tá chegando e estamos planejando um episódio especial de 90 minutos, bem família. CEO Guk tá ficando craque em andar e correr, né? CEO Guk se levanta todo orgulhoso, pensando: é isso aí, já sei andar e correr sem parar. O diretor acrescenta: seria incrível mostrar o CEO Guk e os outros bebês com roupinhas fofas e estilosas na festa de Natal. Todo mundo dançando junto, vai trazer aquele espírito natalino pra tela. Vejo que vocês gostaram da ideia. Então, vamos aos detalhes. De repente, o assistente de direção, visivelmente nervoso, interrompe. Owen, tem algo estranho. Todos se viram para olhar. Ele explica. Saiu uma matéria no jornal sobre o CEO Guk. A sala fica em silêncio. Todos olham para a manchete do jornal. Just Baby, Jeon CEO Guk, vítima da ganância dos pais e exploração infantil. Corte para a tela da TV, um âncora de notícias aparece. Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais atualizações e notícias de última hora. Nossa principal matéria de hoje está gerando muita discussão. Um vídeo de CEO Guk começa a passar. A reportagem diz: há alegações de que os pais de CEO Guk estariam obrigando o menino a trabalhar demais por ganância financeira. Todos na sala ficam chocados. Um silêncio pesado toma conta. A preocupação se espalha no ambiente. A mãe de CEO Guk parece profundamente aflita. Yuni também fica muito séria. A mãe de CEO Guk, com a voz baixa e nervosa, pergunta: e agora, o que a gente faz? O diretor responde: sério, calma, isso é só um boato. Essas coisas são comuns na TV quando o programa faz sucesso. Yuni, com firmeza: eu vou descobrir de onde veio essa história. De repente, CEO Guk se levanta, cheio de confiança. Com clareza e determinação, ele diz: isso é tudo mentira. A mãe dele e Yuni se sentem um pouco aliviadas vendo a firmeza dele. Então CEO Guk faz um gesto para o diretor, um pouco mais alto, fala: fiquem calmos, isso é só uma armadilha. O diretor olha para ele, surpreso. Antes que consiga dizer algo, o pai de CEO Guk se adianta, segura o menino e o repreende. Como você ousa falar assim com o diretor? Mas CEO Guk não se intimida. Ele olha para o diretor e diz com uma voz calma, mas firme: opinião pública negativa também é uma forma de disputa de poder. A gente precisa descobrir rápido qual é a verdadeira intenção por trás desses artigos. Se quisermos vencer, temos que estar sempre um passo à frente dos nossos inimigos. O diretor sorri e responde: o CEO Guk está certo. Isso é um assunto de transmissão, então é responsabilidade da emissora e minha resolver isso da forma correta. CEO Guk pensa consigo mesmo. Tomou a decisão certa. O diretor continua. Os repórteres ainda podem estar rondando, o que pode causar mais confusão. Por enquanto, é melhor todo mundo ficar em casa. Acho melhor vocês não irem pro set agora. A mãe de CEO Guk, preocupada. Mas e o CEO Guk? Yuni, tentando tranquilizá-la: eu levo ele comigo. A mãe dele sorri para ela. O diretor diz: certo, gerente. Estou confiando em você. Yuni, sorrindo: pode deixar comigo. E também tem uma coisa importante que a gente precisa conversar. A mãe do CEO Guk olha para eles com uma expressão preocupada. O diretor fala: o que quer que seja, vou fazer o possível para resolver tudo rápido. Não se preocupe demais. Corte de cena. Agora vemos o diretor e o assistente de direção parados numa estrada deserta. O assistente pergunta: diretor, a reunião já acabou. O diretor pensa um pouco e responde: aquele artigo está me incomodando. Aparece na tela uma imagem do artigo polêmico. Está escrito: segundo fontes confiáveis, os pais de CEO Guk estão presentes no set todos os dias e se metem em cada pequeno detalhe. O diretor, num tom firme, cita uma fonte confiável. Quem é o traidor? É você. O assistente se desespera e responde: não, diretor. Da última vez, quase perdi meu emprego por sua causa.
Eu já me afastei totalmente. O diretor começa a pensar. Então quem será? Mudança de cena. Agora é uma rua toda decorada para o Natal. Luzes piscando por todo lado, enfeites brilhando, e o clima é de pura alegria e risadas. A voz da mãe de Seo Guk é ouvida, sorrindo. Vamos comemorar o Natal juntos. Duas garotas estão conversando ali perto. Primeira garota, animada. Não tá lindo hoje na véspera de Natal. Segunda garota, empolgada. Tá sim. Parece até o Natal branco de filme. Que cenário perfeito. De repente, elas veem a mãe do Seo Guk e se surpreendem. Primeira garota. Ué, óculos de sol nesse frio. Segunda garota. E tão encasacados desse jeito. Será que estão congelando? Elas riem, enquanto na tela vemos Seo Guk começando a chorar, mas a mãe faz sinal para ele ficar quietinho. Ela pensa, eu não devia ter saído. Prometi que ia ficar em casa, mas estava me sentindo sufocada. Só queria sentir um pouco o ar fresco. Ela sorri de leve com o pensamento. Queria fazer uma surpresa hoje pro pai do Seo Guk. Ia esperar ele sair do trabalho. Ele ia ficar tão feliz de ver a gente lá. Olhando para o filho, ela fala baixinho. Seo Guk, você tá sendo um menino tão bozinho, né? Eu sei que você quer andar por aí, mas agora a gente não pode ser visto. Só segura firme mais um pouquinho. Seo Guk, frustrado, faz uma careta e reclama. Que vergonha ser carregado assim na minha idade. Me deixa andar sozinho. A mãe ri e diz com carinho. Meu bebê é adorável demais. As duas garotas voltam a conversar. Primeira garota, animada. Você viu o Just Baby essa semana? Segunda garota. Claro, foi o especial de Natal. O Tai e um vestido de Papai Noel. Tava tão lindo. Primeira garota. E o Seo Guk fez o Rudolph. Mas quem roubou a cena mesmo foi o bebê boneco de neve, o Seo Guk. As duas vibram juntas. O Seo Guk é muito fofo. Eu assisto Just Baby toda semana. Já tô triste que o programa vai acabar. Ouvir tantas pessoas elogiando seu filho deixa a mãe do Seo Guk radiante de felicidade. Mas, de repente, uma das garotas fica séria e comenta. Você reparou direitinho, mas viu o novo artigo. A mãe do Seo Guk ouve isso e fica tensa. A segunda garota confirma. Vi sim, tem um artigo novo. E esse tem ainda mais detalhes. A primeira garota, irritada, fala. Estão dizendo que os pais do Seo Guk só querem ganhar dinheiro. E que ele finge ser esperto para enganar. A segunda garota, chocada, reage. O quê? Eles só podem estar brincando, né? O Seo Guk nem tem 3 anos ainda. E o povo já tá falando essas besteiras. Seo Guk, ouvindo tudo aquilo, cerra os punhos de raiva. Ele pensa, como podem dizer isso, depois de verem meu esforço para atuar tão bem? O sinal abre e as duas garotas seguem seu caminho. Depois que elas se afastam, o rosto da mãe do Seo Guk desaba. Ela parece devastada. É nesse momento que o pai do Seo Guk chega. Ele sorri e pergunta, sou eu? E Seo Guk, o que vocês estão fazendo aqui? Vieram me encontrar. Mas ele logo percebe que a mãe do Seo Guk está triste. Preocupado, ele pergunta, por que vocês estão no frio? Aconteceu alguma coisa? De repente, a mãe do Seo Guk começa a chorar. O pai dele pergunta gentilmente, por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Seo Guk também começa a pensar sério. As pessoas estão começando a acreditar nesses boatos. Isso está ficando perigoso. A gente precisa agir de verdade. Mudança de cena. Agora o pai do Seo Guk está na frente do diretor. Furioso, ele diz, o que está acontecendo? Eu não aguento mais. Como chefe da família, eu preciso proteger quem eu amo. O diretor responde com seriedade. Eu sinto muito de verdade. Mesmo com a emissora tentando controlar os repórteres, a obsessão do público pelo Seo Guk só fez os boatos se espalharem ainda mais rápido. O pai do Seo Guk fala, a gente não pode deixar isso assim. Temos que fazer alguma coisa. O diretor pensa por um momento e diz, para ser sincero, acho que o melhor agora é agir de forma direta. Surpreso, o pai do Seo Guk pergunta, o que você quer dizer com agir de forma direta? O diretor, com voz firme, diz, se vocês estiverem prontos, considerariam dar uma entrevista ao vivo. Cena termina. Próxima cena, um frio dia 31 de dezembro. O episódio especial de Ano Novo está no ar. Taeyeon aparece na tela, dizendo,
Oi, gente. Nós somos o novo padrão da indústria musical. Já é o último dia do ano. O tempo voa ao lado do nosso querido Seungkook, não foi? Hoje é o último dia do ano. Então vamos fazer desse momento algo especial. E não esqueçam de mandar muito amor para o Just Baby. A gente se vê no episódio especial de Ano Novo. Cena muda para o assistente de direção. Conversando com os pais do Seungkook. O episódio já começou. Vamos nos preparando devagar. Está tudo pronto para a entrevista de vocês. Essa é a última etapa para a gente esclarecer tudo. Normalmente estrelas não fazem coletiva de imprensa do nada. Mas fiquem tranquilos, vamos gravar tudo em particular. Não precisam se preocupar. E o diretor já está vindo. Os pais do Seungkook estão nervosos, mas o assistente tenta tranquilizá-los. Fiquem relaxados por enquanto. Vou só checar os equipamentos mais uma vez. Então o pai do Seungkook vira para a esposa e fala baixinho. Me desculpa. Ela pergunta, pelo quê? Ele responde, emocionado. Seu parto já está tão perto. E toda essa confusão deve estar sendo muito difícil para você. Sinto que só deixei tudo ainda mais pesado. Ela sorri e diz, está tudo bem. Isso é pelo Seungkook. E eu também quis fazer isso. Você tem feito tudo tão bem. Ele a abraça e fala, quase chorando. Você é incrível. Nesse momento, Yooni entra segurando Seungkook no colo. Ela diz, está tudo pronto. Para ser sincera, a gente ficou bem surpresa quando surgiu essa ideia de entrevista ao vivo. Seungkook pensa, meus pais sempre foram tão discretos. Sempre tentando resolver tudo na calma. E agora, uma entrevista ao vivo. É uma decisão ousada. Mas por que tão de repente? Sua mãe o pega nos braços e diz com carinho, você está lindo hoje, meu príncipe. Confia na mamãe e no papai. A gente vai acabar com esses boatos de uma vez por todas. Emocionado, Seungkook pergunta, vocês estão mesmo fazendo tudo isso, por minha causa? Ele abraça a mãe com força. O assistente de direção e a Yooni sorriem, emocionados com a cena. Então a campainha toca. O assistente abre a porta e diz, diretor, que bom que chegou. Está tudo pronto para a entrevista. Mas ele congela, chocado. Corte de cena. Para o assistente de direção e o Taeyeon correndo. Taeyeon está furioso. Como assim? Entrevista ao vivo. O assistente responde. A gente só queria limpar os boatos na paz. Mas agora apareceu um monte de repórteres. Tenho certeza de que alguém vazou a informação. Aparece a imagem de uma multidão de repórteres aglomerados do lado de fora. Taeyeon empurra a multidão até chegar no diretor. Ele fala, temos que parar isso agora. Até para um ídolo. Isso aqui já passou dos limites. O diretor, com um olhar derrotado, diz, já começou. Eu tentei impedir, mas não conseguimos segurar a multidão. Cena muda. Para a sala de conferência. Os pais do Seungkook estão sendo bombardeados por flashes e perguntas aos gritos. Um repórter grita, aqui, por que decidiram fazer isso? Os boatos são verdadeiros. Por favor, respondam. A mãe do Seungkook, assustada, dá um passo para trás. Mas o pai dele respira fundo, junta coragem e encara os repórteres. Por favor, fale mais baixo. Minha esposa está no final da gravidez. Parem com os gritos e desliguem os flashes. Se perguntarem com calma, vamos responder tudo da melhor maneira. O pai do Seungkook fala firme, mas os repórteres não param. Outro repórter, quase acusando, pergunta, se é assim, então por que criar esse escândalo todo? Por que atrair tanta atenção da mídia? O pai do Seungkook junta as mãos com calma e responde, sério. Como todos sabem, surgiram muitos boatos sobre nossa família. Sim, minha esposa e eu crescemos em orfanato. Não tínhamos nada. Quando saímos de lá, só tínhamos o apoio um do outro. Mas trabalhamos dia e noite para construir nossa família. E temos muito orgulho da vida que construímos com nosso próprio esforço. O Seungkook chegou até aqui porque um vizinho bondoso viu talento nele. O que eu quero dizer é, nós nunca seríamos pais que prejudicariam o Seungkook por dinheiro. Por favor, não ataquem nossa família com boatos sem fundamento. Seungkook, sentado no colo da Yooni, ouvia tudo com muita atenção. Bem nessa hora, um repórter no meio da galera dá um passo à frente, com uma dúvida na voz, e fala num tom sarcástico. E como é que a gente vai acreditar em vocês? Quanto dinheiro vocês já ganharam até agora? Por que não mostram logo a conta bancária? Dá uma prova aí. Quando ouviu isso, o rosto do Seungkook ficou vermelho de raiva. Ele pulou do colo da Yooni,
Foi andando até os pais e gritou, bravo: chega! Deixe minha mãe e meu pai em paz. Já deu. Na verdade, ele queria chamar os repórteres de covardes, mas como ainda não sabia falar direito, acabou deixando pra lá. Os repórteres ficaram sem reação com o ataque do Seo Guk, dava pra ver o nervosismo estampado na cara deles. A cena corta pro diretor e pro Taeyeon. O diretor rapidamente pega o microfone e fala com firmeza. Essa entrevista termina aqui. O Taeyeon faz sinal pro assistente de direção na mesma hora. Corta a transmissão ao vivo agora. De volta à cena, Seo Guk se vira pro pai e pergunta alto: papai, você tá bem? Desculpa, filho, eu não sou bom com entrevistas. Sem falar nada, Seo Guk abraça o pai. Sorrindo, diz: tá tudo bem, papai. Você mandou muito bem. Tava super estiloso, viu? Depois ele se vira pra mãe e pergunta, cheio de carinho: mamãe, você tá bem? Mas antes dela conseguir responder, o rosto dela se contorce de dor. Com uma voz assustada, ela diz: Seo Guk, querido, acho que tô entrando em trabalho de parto. Na hora que ela fala isso, os olhos do Seo Guk e do pai dele se arregalam. A cena muda. Aparece uma ambulância correndo pela rua. Lá dentro, a mãe do Seo Guk tá deitada numa maca. Seo Guk e o pai dele estão tensos. Dá pra ver. Um médico novato dentro da ambulância fala rápido: senhora, respira fundo. O pai do Seo, todo nervoso, diz: aguenta firme, amor. Já estamos chegando no hospital. Seo Guk, preocupado, olha pra mãe e fala baixinho: mamãe. Ela força um sorriso e responde: Seo Guk, a mamãe tá bem. Mas a dor na cara dela entregava tudo. Vendo a mãe daquele jeito, Seo Guk ficou agoniado e reclamou: mamãe, você tá com muita dor. Ele pensou com ele mesmo: e agora, o que eu faço? Eu não sei nada sobre parto. Nem na vida passada, nem nessa vida atual. Eu nunca tive experiência com casamento, gravidez, parto. Zero conhecimento. Todo confuso, ele fez uma careta engraçada e murmurou: deve ter alguma coisa que eu possa fazer. De repente, a mãe do Seo geme de dor. Seo Guk se desespera e se aproxima. Mamãe, força! A cena muda de novo. Aparecem o diretor e o assistente de direção, todos empolgados olhando para alguém. O diretor sorri e diz: que fofura! Aí a cena mostra o Seo Guk e o irmãozinho recém-nascido. Todo mundo tá radiante de felicidade. O assistente de direção se vira para a mãe do Seo e pergunta: senhora, a senhora passou por tanta coisa. Como tá se sentindo agora? Ela dá uma risadinha e responde: graças a todos vocês, agora tô bem. O assistente de direção ri e comenta: eu achava que nenhum bebê podia ser mais fofo que o Seo Guk. Mas, olha, eu não tava preparado para isso. Quando os pais são lindos, não tem como, né? A propósito, vocês viram que o irmãozinho do Seo Guk se chama Mingo. O diretor olha cheio de carinho pro bebê, estica a mão para apertar a bochechinha dele e fala, todo empolgado: essas bochechinhas são irresistíveis. Mas o Seo Guk dá um tapa na mão dele e fala sério: não pode ficar pegando no bebê. Você não sabe que tem que ter todo um cuidado com o recém-nascido. Ele pega o Mingo no colo e fala, ainda mais sério: vai lavar a mão primeiro. O assistente de direção ri e comenta: rapaz, o Seo Guk já tá todo protetor como o irmão mais velho. Seo Guk pensa consigo mesmo: na minha vida passada, meus irmãos mais novos eram todos uns inúteis. Mas você, meu pequeno, eu vou criar direitinho. Ele sorri, cheio de confiança, e diz baixinho, todo doce: o irmãozão aqui vai cuidar de tudo pra você. A cena muda de novo. O diretor olha pro Seo Guk e pro Mingo. Empolgado, se vira pro pai deles e pergunta: senhor, se não for problema, podemos tirar umas fotos dos dois juntinhos. E ainda completa: desde que a transmissão foi ao ar, o público tá enlouquecido. Mostra uma tela com vários comentários dos espectadores. Tô muito preocupado com a família do Seo Guk. Ele tem um irmãozinho também. O diretor olha pro pai do Seo Guk e diz: a caixa de comentários tá explodindo. O pai do Seo Guk dá um sorrisinho e responde: claro, sem problema. O diretor abre um sorrisão. Obrigado. Cena corta. O assistente de direção tá tirando várias fotos do Seo Guk e do Mingo. Enquanto ajusta a câmera, fala: vamos caprichar nos cliques. Aí, o pai do Seo Guk pergunta pro diretor: mas, o que aconteceu depois?
A gente precisou sair correndo. O diretor sorri de leve. Não se preocupa. A gente deu conta de tudo. E completa, confiante. Digamos que pegamos o rato. Ou seja, descobriram quem era o traidor entre eles. Corta para o Michael, sendo segurado pelo Bayon Sion. Michael se desespera e fala: Espera aí, esse é meu pager. Quando foi que você pegou isso? Só para explicar, pagers podem mandar mensagens de voz. Tae-yoon, num tom sério, diz: Você não achou que as coisas andaram meio estranhas? Detalhes privados do set vazando para a imprensa. Entrevista saindo antes mesmo do pessoal da equipe saber. Tudo indo parar nas notícias. Michael fica nervoso e gagueja. Mas e daí? O que é que eu fiz? Tae-yoon retruca. Seu comportamento estava suspeito. Você sumia do nada durante as gravações. Por isso eu pedi pro Lucas ficar de olho em você. Mostra o Lucas. Todo convencido, como se tivesse acabado de salvar o dia. Tae-yoon continua, encarando o Michael. Além disso, descobri outra coisa. Qual é a sua ligação com o Shin Sang-jong, o CEO da Shin-Sang Entertainment? Michael fica pálido. Tae-yoon completa. O gerente do Seong-guk já desconfiava desse CEO. Todos os jornalistas que publicaram aquelas matérias maldosas tinham conexão com a Shin-Sang Entertainment. Até aquela mensagem de voz no seu pager veio de lá. Tae-yoon, agora furioso, diz: Você ajudou quem queria fazer mal pro Seong-guk. Em que mundo isso faz sentido? Michael fica mudo, travado de medo. Tae-yoon não alivia. Você e o CEO Shin Sang-jong vão pagar pelo que fizeram. Corta para manchetes de notícias. Revelam que o cérebro por trás das matérias falsas era a Shin-Sang Entertainment. Na cena seguinte, a polícia prende o CEO Shin Sang-jong. Os repórteres gritam: É verdade que você mandou espalhar notícias falsas. Por que você fez isso? Você realmente ameaçou seus próprios artistas. O CEO grita, furioso: Isso não tem nada a ver comigo. Eu não fiz nada. Corta para o diretor mostrando essas imagens pro pai do Seong-guk. Ele reage, chocado. O CEO da Shin-Sang Entertainment e o Michael também. O diretor, com um tom sério, diz: Não sei qual era a mágoa do Michael, mas o Tae-yoon vai trazer ele de volta e fazer ele pedir desculpas. Ele continua: Como forma de se desculpar, a gente vai cobrir todas as despesas do hospital. A emissora também vai ajudar. Pensando no Michael, o diretor fala irritado: Se vocês precisarem de mais alguma coisa, é só dizer. A gente vai ajudar no que puder. Deixa o Michael comigo. Eu mesmo vou ensinar uma lição para ele. O pai do Seong-guk responde: Isso já é mais do que suficiente. De verdade, só de poder ficar todo mundo junto nesse quarto de hospital, a gente já tá mais do que agradecido. A Soyeol tá se recuperando bem, e se essas fofocas forem desmentidas, é tudo que a gente quer. O diretor sorri. Fica tranquilo. Graças à entrevista sincera de vocês, o público agora conhece a verdade. Estão todos apoiando o Seong-guk. Aí, mais sério, ele fala: Eu e o gerente vamos garantir que tudo seja resolvido. Isso vai ser uma boa lição para esses jornalistas metidos. Por fim, o diretor anuncia: Considerando tudo o que aconteceu, decidimos dar uma pausa nas transmissões por 2 meses. A mãe do Seong-guk também precisa de cuidados pós-parto. Observação: Cuidados pós-parto são o acompanhamento médico e emocional que ajuda as mulheres a se recuperarem depois do parto. O diretor olha pro pai do Seong-guk e diz: Estamos planejando dar uma parada nas transmissões por 2 meses. Surpreso, o pai pergunta: 2 meses não é muito tempo? O diretor, com um sorriso tranquilo, responde: A gente já gravou bastante material antecipado. Pode ficar tranquilo. Aproveita esse tempo para descansar e curtir a família. O tempo passa. Corta para uma cena 2 meses depois. A família toda tá radiante de felicidade. A mãe do Seong-guk olha pro filho com carinho e pergunta: O Seong-guk tá cuidando direitinho do Min-guk? A cena muda, mostrando a parte de fora. Uma brisa suave sopra e as cerejeiras estão todas floridas. Alguém caminhando pela rua comenta, animado: Parece que o ano mal começou e já é março, e as flores estão aí, lindas. Outra pessoa, andando junto, sorri e responde: ver as cerejeiras assim, todas abertas, dá até uma paz no coração. O primeiro sorri de volta e fala: E além dessa beleza toda, ainda tem notícia boa, né? Corta para uma transmissão na TV. A âncora, toda empolgada, anuncia: Nosso astro nacional,
CEO Guk tá de volta. E isso é só o começo. Depois, a cena mostra a atriz Seon e o vice-presidente Jeon também tá assistindo às notícias. Nesse momento, a Seon olha pro vice-presidente Jeon Jae-yoon, que foi o pai do CEO Guk numa vida passada, e pergunta: Amor, o que você tá assistindo? O vice-presidente, com um tom meio sério, responde: Você conhece esse garoto? Seon dá uma risadinha e, olhando pro marido, fala: Ah, amor, já esqueceu. Você conheceu ele no comercial da Spinwash. Jeon, meio pensativo, diz: Ah, é verdade. Seon, curiosa, pergunta: Por quê? Que foi? O vice-presidente continua encarando a TV e, com um leve sorriso, fala: Sei lá, só de olhar para ele, senti que tinha algo diferente. Tem algo especial, algo misterioso nele. Seon então se senta no colo dele, brincando, e comenta: Claro que ele chama a atenção. Aquele moleque é um gênio. O vice-presidente Jeon sorri de leve. Um gênio? Seon responde com confiança: É, o CEO Guk tem todas as qualidades para se tornar um grande ator. Ele é daquele tipo que pode ser o que quiser. O vice-presidente, agora um pouco mais sério, pergunta: Isso é ótimo e tal, mas e se ele for só mais uma criança fofa que some depois? Seon se aproxima mais dele e responde com um sorriso suave: Amor, mesmo que eu tenha ficado famosa graças às suas conexões, você sabe que eu nunca erro quando se trata de talento. Então, olhando nos olhos dele, ela acrescenta: Até a Shisang Entertainment tentou fazer alguma sujeira com aquele garoto, e agora estão prestes a se dar muito mal. O vice-presidente, meio surpreso, diz: Shisang Entertainment. Tá falando do CEO Shisang Young. Seon confirma com a cabeça e responde: Isso mesmo. Como sempre, tentaram se aproveitar de um ator mirim novo no mercado, e dessa vez se deram mal. Jeon, agora curioso, pergunta: Você não era dessa agência também? Seon-hee responde: Pois é, e é por isso que tô tentando rescindir o contrato. As cláusulas são uma porcaria mesmo, então tô me virando bem. O vice-presidente pensa por um momento e pergunta: E pra onde você vai depois? Já tem outra agência em mente? Seon sorri e responde: Tô com uma ideia interessante. Vou seguir devagar por enquanto. Mas olha, se você quiser investir, o CEO Guk seria uma ótima aposta. Não é uma má ideia, né? O vice-presidente, surpreso, diz: Investir? Depois de pensar um pouco, ele sorri e fala: Quer saber? Não é má ideia, não. Corta para a casa do CEO Guk. Yuni chama animada: Pessoal, hora de comer. O almoço de hoje é sopa de algas. Ela entrega uma tigela para o CEO Guk e diz carinhosamente: Aqui, CEO Guk. Ele pega a tigela, cheira a sopa e sorri. Uau, o cheiro tá incrível. Depois de dar a primeira colherada, ele pensa: Nem sabia que a gerente Kim cozinhava tão bem. Yuni também entrega uma tigela para a mãe do CEO Guk e diz: Aqui, Soyeol, para você também. Soyeol sorri, agradecida, e diz: Obrigada mais uma vez, Yuni. Você sempre cozinha com tanto carinho pra gente. Yuni sorri e responde: Bom, eu sou a gerente do CEO Guk, né? É meu trabalho. Soyeol, um pouco emocionada, diz: Mas, Yuni, você nem cobra da gente. E ainda traz tanta comida boa, frutas, tudo. Yuni ri e brinca. Deixa de drama e come quietinha. A gente é como uma família, não é? E família cuida um do outro. A mãe do CEO Guk sorri de um jeito fofo, com brilho nos olhos, e diz: Yuni. De repente, CEO Guk grita: Eu falei pra não mexer nisso. Min-guk estava tentando pegar a sopa dele, e CEO Guk, irritado, reclama: Essa é a comida do Yun. A mãe dos dois sorri e diz: Ultimamente, o Min-guk quer imitar tudo que o Yun faz. Já que ele escuta tão bem o Yun, cuidar dos dois deve ser bem mais fácil, né? Ouvindo isso, CEO Guk pensa: Cuidar de criança, né? Esses últimos 2 meses me ensinaram uma verdade cruel. Cuidar de criança é um verdadeiro inferno. Início do flashback. Min-guk chorando desesperado, e CEO Guk, tampando os ouvidos, exausto, diz: Por que ele chora o tempo todo? E por que ele nunca dorme? Só queria dormir um pouco. No flashback, ele olha pro Min-guk, irritado, e pensa: Por que ele só sabe me procurar? Eu só fui no banheiro rapidinho.
De repente, Minguk começa a chorar de novo. Volta pro presente. Seo Guk pensa: eu só queria um irmãozinho diferente dos meus irmãos gananciosos da vida passada, alguém tipo um seguidor fiel, digo, um companheiro. Mas isso aqui tá sendo muito mais difícil do que eu imaginei. Ele olha pro Minguk e fala: Minguk, Yun já falou pra você parar. Mas aí vê o Minguk, tão fofo e inocente, que o coração dele amolece. Ele sorri e fala: tá bom, vai, só mais uma vez. O Yun vai te dar a comida. Yuni observa a cena e brinca. Olha só, uma criança cuidando da outra. A mãe do Seo Guk ri e diz: pois é, eu tô me dando super bem com o Seo Guk, melhor filho do mundo. De repente, Yuni pergunta: sou eu, você já pensou em mudar de casa? A mãe do Seo Guk fica surpresa. Mas por quê? Yuni começa a explicar. Agora você tem 2 filhos. E talvez seja estranho vindo da sua própria senhoria. Mas sinceramente, essa casa já tá pequena e meio velha para criar crianças. A mãe do Seo Guk fica meio preocupada. Mas agora a gente nem tem dinheiro para isso. Yuni dá um sorriso misterioso e fala: e se o dinheiro aparecesse? Sou eu, completamente chocada. Pergunta: como assim? Yuni respira fundo e fala baixinho: a Sanjeon Electronics entrou em contato comigo. Eles querem contratar o Seo Guk como modelo exclusivo. A mãe do Seo Guk fica chocada. Espera, modelo exclusivo da Sanjeon? Yuni rapidamente faz sinal para ela abaixar a voz. Chi, não fala tão alto. Eles já fizeram a proposta e disseram que vão mandar o contrato detalhado logo. Conversa direitinho com o Ji-Seo. Essa pode ser uma oportunidade enorme. A mãe do Seo Guk apenas encara ela, em choque. Yuni continua: mas primeiro, vamos comer. Não esquece que depois temos que ir para a emissora, lembra? Texto na tela. Primeiro encontro depois de 2 meses, Jazz Baby. Yuni acrescenta: a emissora disse que vai mandar um carro, então sem pressa. De repente, a campainha toca. Yuni se levanta. Ué, já chegaram. Seo Guk está deitado no colo da mãe, totalmente exausto. Ela vai até a porta e pergunta: vocês são da emissora? Mas então ela congela. Seo Guk e sua mãe encaram a porta, completamente chocados. Quem está ali é o Michael. Ao ver ele, Seo Guk rapidamente fica na frente da mãe, com expressão séria. O que você está fazendo aqui? Ele encara Michael, pensando: Michael, aquele que ficou do lado do Shin Sang-young e traiu nossa família. O que ele quer agora? Vingança. De repente, Taeyeon aparece atrás do Michael, sorrindo. E aí, quanto tempo, né? A mãe do Seo Guk fica ainda mais surpresa ao ver o Taeyeon. Taeyeon dá uns tapinhas nas costas do Michael, de brincadeira. Parece que ele te assustou, né? Na verdade, a gente veio só pra ver vocês depois de tanto tempo. E bom, esse cara aqui queria pedir desculpas. Taeyeon cutuca o Michael. Vai, fala. Michael, sem jeito, abaixa a cabeça e fala sério. Desculpa, eu errei feio. Seo Guk, fervendo por dentro, pensa. Acha que um pedido de desculpas basta. Mas aí a mãe dele fala: obrigada por pedir desculpas. Seo Guk vira para ela, surpreso. Ela sorri e diz: tenho certeza de que você teve seus motivos. Espero que a gente possa trabalhar bem juntos daqui pra frente. Yuni olha pro Seo Guk e comenta: sua mãe é uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci. Seo Guk suspira e fala: é, eu também acho. Michael olha pro Seo Guk. Seo Guk encara ele e diz friamente: já que meus pais são tão bondosos e perdoam fácil, eu vou ser o cuidadoso e desconfiado. Da próxima vez, eu não vou perdoar. Entendeu? Michael se encolhe um pouco diante do tom gelado do Seo Guk. Taeyeon fala animado: beleza, vamos lá. Tá todo mundo esperando. Cena muda, na emissora. O diretor vem correndo em direção ao Seo Guk e ele corre também. Eles se abraçam. O diretor, emocionado, diz: será que é porque faz tanto tempo? Ou porque o Seo Guk, que sempre foi tão calmo, hoje tá tão carinhoso? Tô ficando emocionado. Seo Guk sorri e diz: diretor, eu percebi uma coisa. Então ele grita, cheio de energia: eu nasci para trabalhar. Vou viver trabalhando. Vou morrer trabalhando. Depois, meio irritado, ele acrescenta: por favor, me salvem da função de babá. Eu só quero focar na minha carreira. O diretor ri, se vira para a mãe do Seo Guk.
Como você tem passado, mãe? E se abaixa para falar com o Minguk. Uau, ele tá ainda mais fofo depois desses 2 meses. De repente, CEO Guk fica meio desconfortável. Antes que o diretor possa reagir, Minguk começa a chorar. Diretor. Ué, por que ele tá chorando do nada? A mãe do CEO Guk ri. O Minguk sempre quer ficar grudado no CEO Guk. Tá chorando porque não consegue ver o Yun. O diretor olha pro CEO Guk, que faz uma careta cansada e diz: Diretor, me salva. Vamos começar a gravar logo. O diretor olha ao redor e fala sério, enquanto o gerente comenta sorrindo que faz tempo que não se vê. Beleza, já que tá todo mundo aqui, vamos começar. Faltam só 20 episódios. E o último vai ao ar em setembro. A mãe do CEO Guk fica surpresa, e Yuni olha pro diretor com um olhar sério. Ele continua. Pro primeiro episódio deste ano, tô planejando um especial de piquenique com flores de cerejeira. Cena muda, no set de gravação. Taeyeon e Jae-yoon ficam surpresos ao ver o CEO Guk. Taeyeon ri. Mano, você parece uma fada das flores de cerejeira. Jae-yoon brinca. Meu Deus, virou uma fada da primavera. O pessoal da produção caprichou demais no visual. Taeyeon pergunta pro CEO Guk. Fala sério, é bom ser elogiado, né? Nesse momento, o assistente de direção anuncia. Vamos começar a gravação. Todo o elenco, por favor, se reúna. Jae-yoon pega o CEO Guk no colo e fala. Vamos lá, pequena fada. Cena muda de novo, do lado de fora do local de gravação. Um carro preto para. Motorista. Chegamos ao local da gravação. Senhor. O vice-presidente Jeon observa pela janela, olhando pro CEO Guk e pensando. Será que eu precisava mesmo vir até aqui? Nesse momento, começa um flashback mostrando o escritório do vice-presidente. Seu secretário, Young, entra e diz. Com isso, finalizo o relatório de negócios de hoje. O vice-presidente pergunta, em tom sério. Secretário Young, e aquele assunto? Como ficou? O secretário Young pausa por um momento, pensando. Qual assunto, senhor? O vice-presidente dá uma dica sutil. O contrato de exclusividade com aquela criança, Jeon Seo-guk. Como está o andamento? O secretário Young solta um leve suspiro e responde. Seguindo suas instruções, enviamos a proposta de contrato. Mas os pais da criança estão hesitantes quanto ao tamanho e às condições do contrato. Por isso ainda não houve progresso. Ele hesita um pouco e pergunta. Devo fazer alguma pressão? O vice-presidente fica pensativo por um instante e então diz suavemente. Não, deixe como está. Depois pergunta, mais sério. Mas, mais importante, secretário Young, o que você acha desse contrato? O secretário Young parece um pouco desconfortável. Para ser sincero, senhor, o contrato parece um pouco grande demais para a experiência da criança. Quero dizer, ele realmente vale isso tudo. O vice-presidente sorri de leve. Vale? Tem algo especial nele, com certeza. Ele olha pela janela e pensa. Uma ligação que não dá para negar, como laços de sangue. De repente, o motorista chama do lado de fora. Vice-presidente Jeon, chegamos. Saindo de seus pensamentos, o vice-presidente desce do carro e diz. CEO Guk, espere, eu preciso confirmar algo. De volta ao set, o clima muda. Jaeon vê o vice-presidente e cochicha para Taeyeon, surpreso. Ei, olha ali. Taeyeon também vê. CEO Guk olha fixamente para o vice-presidente e pensa. Não é o vice-presidente da Sanjeon. Surpreso, ele acaba soltando sem querer. Pai! O monólogo interno de CEO Guk começa. Pai da minha vida passada. Que tipo de pessoa era Jeon Jaeon? Suas memórias surgem. Jaeon era o filho mais velho do fundador do Império Sanjeon. Foi criado para ser o herdeiro, embora seu estilo de liderança fosse diferente do fundador. Meu avô, ele era como um imperador fundador, um verdadeiro hegemon, implacável na construção do império. Mas meu pai, ele era um rei obcecado por resultados. Essa é a palavra, orientado a desempenho. Ele só se importava com resultados, nem com a esposa, nem com a empresa, nem com os filhos. Taegu e Maejun, que nunca conseguiram atingir suas expectativas, viviam com um sentimento de inferioridade. E eu fui a criança que rejeitou completamente suas expectativas. E o superei. Ele dá um sorrisinho de lado. Deus, eu sou um gênio. Mas naquela vida passada, nossa relação nunca foi fácil. Eu era filho dele, e só isso já era difícil. De volta ao presente.
CEO Gook acabou de chamar o vice-presidente de pai sem querer. O vice-presidente sorri levemente. Você me chamou de pai? CEO Gook rapidamente cobre a boca com as mãos, entrando em pânico. Putz, falei sem pensar. Saiu sem querer. O vice-presidente se aproxima e fala com suavidade. Olá, CEO Gook. Você lembra? A gente se encontrou naquele comercial da máquina de lavar. CEO Gook vira o rosto na hora e murmura. Não lembro. O vice-presidente ri. Sério? Então por que me chamou de pai? CEO Gook, desesperado, grita. Eu não falei isso. Ele pensa. Nega tudo. Finge que não sabe de nada. Mas então, o rosto do vice-presidente fica sério. Que estranho, mas eu ouvi muito claramente. CEO Gook, por dentro, xinga. Droga, esqueci como esse homem é teimoso. Nisso, o diretor se aproxima. Vice-presidente Jeon, o que o traz aqui? Com um leve sorriso, o vice-presidente responde. Eu só queria ver o CEO Gook com meus próprios olhos e ir embora. Mas acho que atrapalhei a gravação. Ele se vira para CEO Gook novamente e diz. Eu só queria vê-lo. O diretor, confuso, pensa. Por que o vice-presidente está tão interessado no CEO Gook? O vice-presidente continua, sorrindo. Aqueles olhos brilhantes dele me lembram da minha infância. Ver ele só confirmou o que eu já sentia. Ele então se volta para a mãe de CEO Gook e pergunta. Você revisou bem o contrato? Ela acena com a cabeça. Sim, revisei. O vice-presidente fala com confiança. Estamos prontos para assinar o contrato de exclusividade a qualquer momento. É só nos avisar. E se tiverem alguma condição extra, não hesitem em nos dizer. Os olhos de CEO Gook brilham com ganância. Assim que ouve isso, ele solta. Dinheiro. Mas antes que pudesse falar mais, sua mãe tapa sua boca rapidinho. Por dentro, CEO Gook pensa. Me dá o dinheiro. Papai tá cheio da grana. Vendo essa cena fofa mas gananciosa, o vice-presidente cai na gargalhada. Ele dá um tapinha gentil na cabeça de CEO Gook e diz. Eu volto para te ver, quando você estiver pronto. Ele vai embora. CEO Gook observa ele se afastando e pensa. Pai, para ser sincero, nunca imaginei que a gente fosse se reencontrar assim nessa vida. Um magnata poderoso e um garoto comum. Nossos mundos são totalmente diferentes. Um flashback mostra uma cena da vida passada de CEO Gook. Seu pai entrega um novo projeto e diz. Eu confio no meu filho mais brilhante. Espero que entregue os melhores resultados. De volta ao presente, um pequeno sorriso surge no rosto de CEO Gook. A voz do diretor o traz de volta. Por favor, concentre-se. Vamos começar a gravação de novo. CEO Gook pensa. Agora, o que mais importa para mim é a minha vida atual. Vamos focar na gravação. Vemos agora alguns trechos das filmagens. Especial de piquenique na primavera, especial do Dia das Crianças, especial de férias de verão. Então, a próxima cena começa. Do lado de fora do set de filmagem, um grande grupo de garotas pode ser visto. Elas são todas fãs do famoso grupo Just Baby, tentando de qualquer maneira possível encontrar seu membro favorito. A mãe de CEO Gook pergunta ao assistente de direção. Hoje tem mais essa multidão toda de novo. O assistente de direção acena com a cabeça e responde. Como elas conseguem chegar até aqui? Está ficando cada vez mais difícil gravar. As fãs do Just Baby estão literalmente em todo lugar. CEO Gook, sentado no colo da mãe, diz, quero descer. Sua mãe se vira para o assistente de direção e diz, Just Baby é um grupo de ídolos nacionais agora. O assistente de direção, com um ar preocupado, acrescenta, temos que tomar cuidado. Algumas fãs estão até tentando se infiltrar no set. CEO Gook caminha em direção ao prédio, pensando, esses garotos cresceram tanto. Com a popularidade crescente do Just Baby, o grupo não só tem mantido os shows e o lançamento de álbuns, mas nos últimos 6 meses, eles basicamente se tornaram o grupo de ídolos número 1 na cena musical. CEO Gook, por sua vez, tem feito comerciais para algumas grandes marcas, uma famosa linha de roupas infantis, produtos infantis de luxo. Ele faz uma cara engraçada e pensa, ouvi dizer que o diretor também recebeu um grande bônus por isso. Just Baby é a razão pela qual todos nós estamos indo bem. Mas isso está quase acabando. Provavelmente só mais uma gravação depois da próxima agenda, e aí acabou. Justo quando ele está prestes a entrar no prédio, alguém agarra sua mão. CEO Gook pula de susto e se vira nervoso. O cara que está lá diz, CEO Gook, pode me ajudar?
Quando o rosto de CEO Guk fica visível, vemos que é ninguém menos que Taehyung. CEO Guk grita com ele. Você me assustou. Taehyung entra em pânico. Fala baixo. As fãs podem ouvir a gente. CEO Guk pergunta. O que você precisa da minha ajuda, afinal? Nesse momento, o assistente de direção se aproxima. O que vocês dois estão fazendo aqui? Não era para estarem dentro da área de filmagem. CEO Guk dá um olhar rápido para Taehyung. Taehyung explica rapidamente. Na verdade, queremos que CEO Guk nos ajude a escolher nossa nova música de título. A cena muda. Todo o grupo Just agora está no set de filmagem. O assistente de direção entrega um microfone a eles e diz: aqui, peguem isso. Taehyung hesita. Espera, vocês realmente vão gravar isso? É uma coisa tão pequena. O diretor chega e pergunta a Taehyung. Então, o que está acontecendo? Taehyung explica. Estamos prestes a lançar nosso próximo álbum. As músicas já estão prontas, mas ainda não escolhemos a faixa de título. O diretor se surpreende. Por que vocês não conseguem decidir? Taehyung dá um sorriso suave. Os membros estão divididos. Então pensamos, por que não deixar o CEO Guk escolher? O diretor parece inseguro. CEO Guk é inteligente, mas será que é certo deixar essa decisão nas mãos de uma criança de 3 anos? A cena corta para CEO Guk, que está ouvindo com muita atenção. Taehyung sorri e diz, no começo, nós também estávamos inseguros. Ele fica um pouco emocionado. Mas esse último ano, CEO Guk nos ensinou muito. Cuidar de uma criança como ele também nos mudou. Queremos o nome do CEO Guk nesse álbum. A cena muda novamente. CEO Guk está ouvindo as músicas com total concentração. Jaehyung empolgado diz, a segunda é melhor, né? Lucas discorda. Não, a terceira é a melhor. CEO Guk tira os fones de ouvido. Jaehyung pergunta, CEO Guk, o que você acha? CEO Guk pensa consigo mesmo. Estão pedindo para eu escolher a música de título. Isso é realmente uma boa ideia. Então ele sorri para si mesmo e pensa, mas eu sei o futuro. Ele aponta para um DVD e diz, essa aqui é a minha escolha. Jaehyung pula de alegria. CEO Guk tem um ótimo gosto. Lucas parece chocado. O diretor pergunta curioso, qual música é essa? Taehyung responde, é a que o Jaehyung ajudou a produzir. Das 3, essa tem o estilo mais único. CEO Guk pensa consigo mesmo. Na minha vida passada, todo mundo, exceto Jaehyung e Beyoncé, achava que essa era só uma música secundária. Mas acabou ficando em #1 nas paradas musicais coreanas por 5 semanas seguidas. Até eu, que não ligava muito para a música, decorei algumas das letras. Se essa fosse a faixa de título, poderia ter ficado ainda mais famosa. Lucas pega CEO Guk no colo e diz, CEO Guk, pensa de novo. A minha música é melhor. CEO Guk responde sem hesitar, não. Ele então se vira para Taehyung, levanta o DVD e diz, essa aqui é a escolha certa. Só essa. Taehyung sorri suavemente. Tudo bem. Com a música de título escolhida pelo CEO Guk, vamos dar o nosso melhor e promover ela como loucos. A cena começa. A nova música do Just Baby tá bombando nas paradas. É só disso que todo mundo fala. O pessoal nos comentários está surtando de tanto entusiasmo. A cena muda de novo. A mãe do CEO Guk pede para ele entrar numa sala escura. CEO Guk pensa, ué, que estranho. Será que os meninos do Just estão aprontando alguma coisa antes do fim do programa? Ah, vou fingir que não tô entendendo nada. Assim que ele entra na sala, as luzes se acendem e todo mundo grita. Feliz aniversário, CEO Guk. Todo mundo começa a desejar feliz aniversário para ele. O diretor sorri e fala, os meninos do Just quiseram comemorar seu aniversário, então organizaram tudo junto com a festa de encerramento. E aí, como tá se sentindo? CEO Guk abaixa a cabeça por um segundo, aí de repente abre um sorrisão e diz, tô me sentindo incrível. Ele pensa, eu achei que já tinha sacado tudo, mas ser comemorado assim é outra coisa. O diretor chama a galera para comer. Todo mundo curte a festa. A mãe do CEO Guk observa feliz e comenta, sorrindo, ai, que emocionante. Nessa hora, um cara estranho se aproxima dela e fala, com licença, senhora sou eu. A mãe do CEO Guk se vira, assustada. Quem é você? O homem responde, fui enviado pelo vice-presidente Jeon Jae-yoon. Ele mandou os parabéns pelo sucesso do programa e, junto com isso, um pequeno presente. A mãe do CEO Guk abre o presente e fica surpresa ao ver que é Jisung. O homem continua,
Ah, e quando tiver um tempinho, por favor, dá uma olhada no contrato. Ela faz que sim com a cabeça e diz: claro, assim que der eu vou encontrar com vocês. A cena muda. Seo Guk, a mãe dele e a Yooni estão indo encontrar o vice-presidente Jeon Jae-yoon no escritório dele. No caminho, Yooni vira para a mãe do Seo Guk e fala: a senhora devia ter descansado mais uns dias. Não tá cansada? A mãe do Seo Guk sorri de leve e responde: não, eu disse que depois da festa de encerramento ia fazer essa visita. Depois, ela olha pro Seo Guk e pergunta: e você, tá cansado? Seo Guk pensa: não dá tempo de sentir cansaço. Tenho que ficar esperto. Aquele pai esperto. Preciso descobrir logo o que ele tá tramando. Eles chegam no escritório do vice-presidente. Uma moça recebe eles com um sorriso acolhedor. Bem-vindos. Que bom que vocês vieram à sede da Sanjeon. O vice-presidente tá esperando vocês. Eles entram no escritório e o vice-presidente Jae-yoon se levanta e, com um sorriso suave, fala: ah, chegaram. Faz tempo, né, Seo Guk? A cena muda. Agora estão todos sentados no escritório. Um homem serve chá e petiscos, dizendo: aqui está, chá e uns quitutes. Seo Guk olha pro prato e pensa: peraí, não é aquele biscoito que eu amava na minha vida passada. Ele nem pensa duas vezes e já começa a devorar o biscoito. A cena segue com a Yooni dizendo educadamente: muito obrigada pela recepção. O vice-presidente Jae-yoon sorri e responde: imagina, mas me diz, deu tempo de olhar os termos do contrato? Yooni hesita um pouco e fala: sim, parece uma proposta muito boa. Para ser sincera, até difícil de acreditar, o bônus de assinatura para um contrato exclusivo de 3 anos é de 150 milhões de won. É isso mesmo. Ao ouvir isso, Seo Guk deixa o biscoito cair, chocado. Ele olha para o vice-presidente, sem acreditar. O vice-presidente responde: tranquilo, é isso mesmo. Seo Guk pensa: tem coisa estranha aí. Meu pai oferecendo esse contrato. 150 milhões. Isso é tratamento de celebridade. O que ele tá querendo de verdade? O vice-presidente olha para Yooni e comenta: você parece surpresa. Yooni, mais séria, responde: para ser honesta, não entendo por que estão oferecendo um valor tão alto. O vice-presidente dá um sorriso leve e fala: é um investimento. Seo Guk pensa: um investimento. E fica encarando o vice-presidente, desconfiado. O vice-presidente chama o secretário Yang. O secretário Yang entrega um documento para a mãe do Seo Guk e fala: aqui estão os detalhes do nosso programa de bolsas de estudo, que a Sanjeon mantém com muito carinho. Ele continua: a Sanjeon acredita em apoiar pessoas talentosas. E ainda acrescenta: sério, o vice-presidente acredita que o Seo Guk é um desses talentos que merecem ser apoiados. Nova cena. O vice-presidente Jae-yoon diz: Seo Guk, pra mim, você é especial. É inteligente, corajoso, e se receber o suporte certo, pode superar qualquer expectativa. Acredito que vai se tornar alguém incrível. A mãe do Seo Guk, surpresa, diz: Seo Guk, um talento. Quer dizer, ele é esperto, mas... Seo Guk responde na lata: com certeza. E pensa: meu pai sempre foi obcecado por resultados. Mesmo na outra vida, ele queria controlar todo mundo que tinha talento. Ele olha firme pro vice-presidente e fala: pode apostar. Vou ser melhor que qualquer um dos talentos que você já viu. Vou chegar no topo. A mãe dele fica passada, pensando: o que esse menino tá falando? O vice-presidente dá uma risadinha e fala: ter essa coragem nessa idade, nem meus próprios filhos eram assim. Você tá me dando ainda mais vontade de te apoiar. Ele devolve o rascunho do contrato para eles e diz: podem pensar com calma. Esse acordo tá completamente a favor do Seo Guk. A cena muda, de volta à casa do Seo Guk. A mãe dele fala: Seo Guk, Minguk, hora de dormir. Vamos pra cama agora. Depois de colocar as crianças na cama, ela volta pra sala. O pai do Seo Guk comenta: você trabalhou duro para fazer eles dormirem. A mãe dele pergunta baixinho: e aí, amor, o que você acha? O pai do Seo Guk responde: sério, olha, eu não entendo muito dessas coisas, mas, como você falou, esse contrato é inacreditável. 150 milhões de won. Nunca nem vi tanto dinheiro assim. Com um tom meio preocupado, ela fala: pra ser sincera, eu tô com medo. É assustador ver o vice-presidente da Sanjeon tão interessado no Seo Guk. E se a gente assinar rápido e der ruim depois?
Enquanto isso, CEO Guk está ouvindo tudo escondido atrás da porta. Ele pensa, é claro que meus pais estão com medo. Eles nunca conseguiram juntar nem 1 milhão de won, e agora estão falando de 150 milhões de uma vez. CEO Guk reflete, o mais assustador da pobreza é que ela faz a gente ter medo das oportunidades. As pessoas começam a achar que os limites delas são a realidade. Vou ter que explicar tudo para eles. Nessa hora, o pai respira fundo e fala, sério, será que a gente pode mesmo aceitar esse contrato? CEO Guk fica chocado ouvindo aquilo. A mãe dele também se espanta. Mas por quê? O pai responde, pensa bem, com esse contrato, o CEO Guk pode ter uma vida diferente. Ele não vai ficar preso nessa luta que a gente vive. Ele vai ter uma boa educação, um bom emprego, pode se tornar alguém importante. Aí, com um sorriso leve, ele acrescenta, e com esse dinheiro, quem sabe a gente também não começa uma nova vida. CEO Guk pensa, você tá certíssimo, pai. A gente poderia comprar uma casa de verdade, arrumar empregos melhores. Então, o pai pega os papéis do contrato e fala, confiante, isso pode mudar a nossa vida. Eu tô disposto a apostar nessa esperança. A cena muda para a casa do CEO Guk, onde o secretário Yang já está presente. O secretário Yang, sorrindo educadamente, diz, muito obrigado por entrarem em contato. O vice-presidente ficou super feliz com a resposta rápida de vocês. Para falar a verdade, ele achava que ia levar pelo menos uma semana. A mãe do CEO Guk, com um ar sério, responde, a gente falou por telefone sobre mudar alguns termos do contrato. O secretário Yang faz que sim com a cabeça. Claro, como vocês pediram, reduzimos o prazo de 3 anos para 2, e o bônus de assinatura caiu de 150 para 100 milhões de won. Além disso, colocamos uma cláusula para garantir que o CEO Guk não seja sobrecarregado. CEO Guk segura a mão da mãe e pensa, preciso conferir isso com meus próprios olhos. A mãe do CEO Guk vira para o secretário Yang e diz, muito obrigada. Nesse caso, a gente pode assinar. Mas, de repente, o secretário Yang para tudo, mudando o tom para algo mais sério. Antes disso, a gente também gostaria de fazer algumas alterações do nosso lado. Tudo bem? Todo mundo, CEO Guk, a mãe e a Yuni, olha para ele, surpreso. A cena continua com o secretário Yang, ainda sério, dizendo, a gente gostaria de revisar algumas cláusulas também. Tudo certo. A mãe do CEO Guk, já meio nervosa, pergunta, que tipo de mudanças? Com um sorriso meio sem graça, o secretário Yang abre o contrato. Primeiro, eu preciso mencionar 2 coisas, mas... Antes que ele termine, o CEO Guk já arranca o papel da mão dele e começa a ler, todo concentrado. Chocado, o secretário Yang fala, CEO Guk, devolve isso. Isso é coisa para adulto ler. Mas o CEO Guk dá um sorriso maroto e fala, ações e um apartamento. O que é isso? O secretário Yang fica paralisado. CEO Guk, uau, que monte de coisa. Tô super curioso. Ele pensa, tá em pânico, né, secretário Yang? É estranho um moleque agir assim, mas se eu conseguir descobrir o plano do meu pai, já vale a pena. Com uma carinha inocente, ele fala com voz de bebê. O CEO Guk quer saber. Conta pra mim. A mãe dele, assustada, pergunta, peraí, CEO Guk, você sabe ler? Ele responde todo confiante, sei sim. O secretário Yang tá em choque, pensando, não pode ser. Um menino de 3 anos aprendeu a ler sozinho. A mãe do CEO Guk pergunta, como é que você aprendeu a ler? CEO Guk responde, com jornal e TV. O secretário Yang pensa, ele entende até vocabulário complicado. O vice-presidente tinha razão. Esse moleque é um gênio de verdade, vale muito a pena investir nele. Aí ele fala em voz alta. Vocês negociaram o bônus de assinatura, baixando de 150 para 100 milhões de won, mas, como forma de agradecimento, gostaríamos de oferecer 50 milhões em ações da Sanjeon Electronics. A mãe do CEO Guk fica em choque. O secretário Yang continua. A Sanjeon também está desenvolvendo um condomínio premium em Jansil. Quando ficar pronto, daqui a 3 anos, queremos oferecer para vocês um apartamento de 34 peão. CEO Guk fica espantado e começa a vasculhar o contrato. Tá escrito, se o serviço obrigatório de 2 anos não for cumprido, as ações entregues como presente devem ser devolvidas imediatamente. Todos os impostos são responsabilidade do beneficiário. CEO Guk pensa, exatamente como antigamente.
É assim que o papai age. Ele atrai as pessoas com recompensas para depois prender elas pela lealdade. As recompensas só vêm se eu cumprir as condições deles por 2 anos. Por fora parece um acordo maravilhoso, mas por dentro é uma coleira de fidelidade. De repente, CEO Gook fala todo animado. Incrível! Me dá tudo isso. Eu assino agora mesmo. A mãe dele e o secretário Yang ficam em choque. A mãe tenta impedir. CEO Gook, você não pode fazer isso. Mas CEO Gook insiste. Não, eu quero. Vou assinar. Ele pensa. As ações da Sanjeon Electronics vão explodir no futuro. E aquele apartamento em Jansil. O valor vai disparar também. Assinar esse contrato é essencial. Nesse momento, Yuni fala. A gente devia assinar sim. Essa é uma oportunidade maravilhosa tanto pro CEO Gook quanto para a família inteira. Ela se vira pro secretário Yang e acrescenta. Obrigada por essas condições incríveis no contrato. Mas já que é algo grande para uma pessoa só, que tal a gente abrir uma agência de uma pessoa? CEO Gook pensa. Ideia genial, mas eu tô pensando ainda mais alto. Vamos começar pequeno, como uma microagência, e logo crescer para virar uma corporação global. CEO Gook carimba seu dedinho e assina o contrato. Cena muda para noite. Os pais do CEO Gook estão conversando. O pai dele, pensativo, diz: ações, apartamento, e nosso filho aprendeu a ler sozinho. Tanta coisa inacreditável num só dia. Claro, dinheiro e casa são ótimos, mas será que nosso filho é um gênio de verdade? Ele abraça o CEO Gook e sorri, dizendo: seu pestinha, o papai tem tanto orgulho de você. A mãe do CEO Gook fala: vamos jantar? Vai. O pai todo animado fala: bulgogi, churrasco coreano. E ainda tem peixe. A mãe comenta: eles já transferiram parte do dinheiro do contrato. Eu não gastei quase nada, mas a gente merece comemorar um pouquinho. CEO Gook pensa: nunca economize na comida. Saúde vem primeiro. Depois a mãe pergunta: e aí, você falou com o seu chefe? O pai responde: conversei sim. Disse que quero tentar abrir meu próprio negócio. Ele falou que já era hora mesmo de me preparar para ser independente. Ainda se ofereceu para me ensinar como administrar uma loja. A família toda fica super feliz. CEO Gook pensa: não se preocupa com dinheiro, pai. Em 2 anos, eu vou ganhar o suficiente para comprar mais de 10 lojas. A cena muda de novo. Uma atriz famosa, Sam, está no telefone com o secretário Yang. Que diferença faz, secretário Yang? Fui eu quem indicou aquele garoto pro vice-presidente. Só quero saber como as coisas estão indo. Ela sorri misteriosamente no escuro. Então, ele assinou um contrato exclusivo com a Sanjeon e ainda abriu uma agência própria. Nesse momento, um homem misterioso aparece atrás da Sam. É o mesmo homem mais velho de antes. Na verdade, ele é o CEO Shi Sang-young. Bem na frente dele está a atriz Sam. Aí ela diz: o CEO Gook acabou de assinar contrato exclusivo com a Sanjeon Electronics. E ainda criou a própria agência. O CEO surta de raiva. Aqueles desgraçados. Eles acham mesmo que podem me enfrentar, a mim, Shi Sang-young, e sair impunes. Eu vou destruir esses caras. Vão se arrepender de terem nascido. Mas a atriz Sam fala: calma, acho que não é uma boa ideia. O CEO trava, irritado, e rosna. Por quê? O que tem de errado nisso? Sam fica séria e responde: o CEO Gook não é mais o mesmo de antes. Você tem coragem de mexer com um projeto que tem o apoio do vice-presidente Jayan? Pelo que vi no contrato, ele tem grandes expectativas para esse menino. Se você estragar o produto favorito dele, acha mesmo que ele vai te perdoar? Ao ouvir isso, o CEO Shi Sang-young fica ainda mais frustrado. Arg, chega de papo furado. Me traz os documentos de renovação de contrato. Agora! E desaparece da minha frente. Cena muda. Agora vemos a atriz Sam segurando os papéis de renovação do contrato. Ela pensa: tenho 2 opções, renovar o contrato ou assinar com outra agência. Ela encara o contrato e, com um sorriso maldoso, diz: aquele CEO não entendeu nada. Eu não sou mais a Sam de 7 anos atrás. Com raiva, ela rasga os papéis de renovação. A cena muda novamente. Estamos de volta na casa do CEO Gook. A mãe dele diz: CEO Gook, vem cá, vamos fazer uma máscara facial. Vemos o CEO Gook relaxando com uma máscara de beleza e rodelas de pepino no rosto, pensando: que sensação boa, bem hidratante também. A mãe sorri e fala:
O que mais meu filho poderia querer? CEO Guk pensa. Desde que assinei o contrato exclusivo com a Sanjeon, tudo mudou. Primeiro, a gerente Kim ficou super atarefada, cuidando da papelada e filtrando os convites de trabalho que chegam de todo lado desde que viramos uma agência. Ela tá super ativa agora. O papai, depois daquela reunião de família, ele decidiu abrir mesmo o restaurante de Boston perto dos apartamentos de Jansil. Não falta muito para esse dia chegar. Ele tá até aprendendo a receita secreta do kimchi de Boston. E a mamãe tá ocupada lidando com as birras do Minguk e cuidando da pele por causa do tempo seco. CEO Guk, meio pensativo. Na minha vida passada, eu gastava uma grana preta só para fazer limpeza de pele. Agora tô aqui deitado com fatias de pepino e, sinceramente, tá até melhor. Deve ser porque é a mamãe que tá fazendo, né? Nesse momento, a mãe dele diz: esse menino nunca reclama de nada. Meu filho é tão sincero e fofo. Fica aí com o Minguk um pouquinho que eu vou estender a roupa. CEO Guk continua deitado, super relaxado, pensando. Essa paz é tão boa. De repente, começa um anúncio na TV. O âncora diz: é hora de revelar o ranking dos hits da semana. CEO Guk abre os olhos e olha para a tela. Aparecem os integrantes do grupo Just. O âncora continua. 10 semanas seguidas no primeiro lugar. Olhando para eles, CEO Guk pensa: estão mandando bem, com a música que eu escolhi para eles. Vocês estão arrebentando, mas, uma hora eu acerto essa conta. De repente, uma voz vem da porta. Com licença, sou da Sanjeon. A mãe de CEO Guk responde: ah, claro, pode entrar. Ao ouvir isso, CEO Guk dá um pulo e corre até a porta. Ele vê um cara de máscara falando com a mãe e pensa: quem é esse sujeito? Quando ele se aproxima, o homem vê CEO Guk e diz: olha só, tava fazendo máscara facial. Seu rosto tá ainda mais redondinho. A mãe dele, meio confusa, pergunta: espera aí, quem é você? Qual a sua relação com o nosso CEO Guk? Aí o homem revela sua verdadeira identidade, nada menos que a atriz Seung-mi. Ela sorri e diz: desculpa, fiquei muito emocionada de ver ele depois de tanto tempo. Você tá bem, CEO Guk? CEO Guk e a mãe ficam paralisados de surpresa. CEO Guk pensa: era você, atriz Seung-mi. Cena corta. Agora vemos Seung-mi sentada na casa do CEO Guk, na mesa, olhando em volta e pensando: então essa é a casa do CEO Guk. A mãe dele entrega uma xícara de chá. Seung-mi agradece. Obrigada. A mãe pergunta: então, o que te trouxe aqui? Seung-mi se assusta um pouquinho, depois fica séria. Me desculpe. Faz tempo que eu queria pedir desculpas. A mãe de CEO Guk pergunta: desculpas? Pelo quê? Seung-mi responde: vocês passaram por muita coisa, por minha causa. Se eu não tivesse feito aquela recomendação na época, talvez vocês não tivessem sofrido tanto. CEO Guk e sua mãe ficam surpresos. Seung-mi continua: eu realmente vi talento no CEO Guk. Só queria trabalhar com ele. Nunca imaginei que o CEO Shin Sang-young iria tão longe. Me desculpa mesmo, CEO Guk. CEO Guk pensa: na minha vida passada, a Seung-mi e o Shin Sang-young eram só parceiros de negócios. Nada mais. Ela era esperta e estratégica, mas nunca fazia maldade de propósito. Sempre preferia deixar as pessoas gratas a ela. CEO Guk olha para ela e diz: tá tudo bem, sem ressentimentos. Seung-mi fica surpresa. Você tá me perdoando? A mãe de CEO Guk sorri com carinho e fala baixinho: atriz, só de ter vindo aqui conversar com a gente já significa muito. Somos gratos a quem sempre olhou pelo nosso CEO Guk. Seung-mi se emociona. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ela se levanta e abraça a mãe do CEO Guk. Somos família. Tá. Não precisa mais falar comigo de forma formal. Fala de maneira casual, como família mesmo. CEO Guk dá um sorriso de canto e pergunta: e sobre a Sanjeon? Você disse que veio de lá. Seung-mi ri e brinca: olha só pra você. Como ficou esperto. Até o jeito de falar mudou. Ela levanta um envelope e diz: vim trazer isso. É o contrato da Sanjeon. Peguei com o secretário Yang. CEO Guk estende a mão. Ah, então me dá, por favor. Mas Seung-mi para e diz: séria. Espera, antes de te entregar. Ela respira fundo. Ouvi dizer que você abriu uma agência própria. Eu quero fazer parte dela. CEO Guk, surpreso, diz: o quê? Nesse momento,
A atriz Sian também sorri e fala: a agência do CEO Gook. Eu também quero entrar. O olhar de CEO Gook escurece e ele fica sério. Sua mãe reage chocada. Meu Deus, como é que vocês ficaram sabendo disso? E por quê? Sam responde: calma, eu pedi para o secretário Yang me contar. Eu também sou modelo da Sanjeon. Meu contrato exclusivo com a Shisung Entertainment acabou. O CEO Shisung me decepcionou muito. Não vejo mais motivo para ficar lá. Agora quero trabalhar numa agência que trate os atores como família. A mãe começa a se emocionar. Sam, meio bajuladora, diz: mãe, pensa só, essa pode ser uma grande oportunidade para todo mundo. Eu vou ganhar uma agência. Para a família do CEO Gook, bom, eu já sou bem famosa. Ganho bem. Vou ajudar a levantar essa agência. Dinheiro, fama, trago tudo. E se eu conseguir uma vaguinha? Sam, por dentro, com um olhar levemente suspeito, pensa: se eu entrar, vou conseguir controlar tudo do meu jeito. Depois, olhando diretamente para a mãe do CEO Gook, ela diz: e então, vamos assinar o contrato. A mãe responde na hora: claro, vamos sim. Mas de repente, CEO Gook grita: nem pensar. Sian e a mãe se viram para ele, chocadas. CEO Gook fala, com mais firmeza: de jeito nenhum. Sam, chocada, pergunta: mas por quê? A mãe, confusa, questiona: CEO Gook, o que você está falando para ela? CEO Gook vira o rosto, evitando olhar para elas, e responde, baixo: não sei, mas não dá. A mãe olha para Sam e comenta: o que deu nele agora? Tá fazendo esse drama todo. Você pode conversar comigo e com a Yuni sobre os detalhes. Assim que ela fala isso, CEO Gook começa a chorar escandalosamente, bate no chão, grita, faz o maior escândalo. Não quero! Não quero! Sam e a mãe ficam completamente pasmas. A mãe, preocupada, diz: isso nunca aconteceu antes. Enquanto isso, Min-guk, que dormia no outro quarto, acorda com a gritaria. Meio sonolento, ele pensa: Min-guk. E murmura baixinho: Yun tá chorando. Então ele também começa a chorar. Ao ouvir Min-guk, a mãe se desespera. Apavorada, diz para Sam: Min-guk acordou. Desculpa, atriz Sam. Só um minutinho. Sam, com um leve sorriso escondendo uma expressão escura, comenta: então por que será que o nosso CEO Gook não gosta dessa Nuna, hein? Ela toca suavemente a bochecha de CEO Gook e diz: queria muito saber o motivo. Na hora, CEO Gook empurra a mão dela, se levanta furioso e pensa: por que suas intenções são tão óbvias? Sam-mi, você, que nunca faz nada que possa te prejudicar, está olhando para o valor futuro de mim e da minha agência e quer fazer um pequeno investimento. Mas isso não é suficiente. Eu não posso aceitar você na minha empresa. Só quero gente minha. Não quero amigos de conveniência, que vêm atrás de benefício próprio e depois vão embora. E principalmente, aquela mulher que passa informações para o meu pai, essa eu não quero de jeito nenhum. Apontando o dedo para Sam, CEO Gook explode. Família. De jeito nenhum. Da nossa parte, não. Sam fica em choque. Nesse momento, a mãe, com Min-guk nos braços, entra apressada na sala, cheia de preocupação e carinho no rosto. Ela fala com voz cansada, mas doce: desculpa, o bebê não para de chorar. Deve ser fome ou cansaço. Sam, com uma pontinha de tristeza, diz: eu vou embora por hoje. A mãe de CEO Gook parece surpresa. Sam completa: eu realmente queria fazer parte da agência do CEO Gook, mas acho que preciso mostrar mais sinceridade. CEO Gook olha para ela e pensa: faça o que quiser. Sam diz: os documentos que o Sanjeon mandou. Vou deixar aqui. Ela caminha até a porta e, antes de sair, diz: até mais, CEO Gook. CEO Gook pensa: não é que eu não reconheça o valor da atriz Sam. Eu só quero alguém que realmente queira fazer parte disso, não alguém de passagem. De repente, a mãe, irritada, dispara: CEO Gook, você tá ficando muito mal educado. Que jeito é esse de tratar as pessoas? Aquela menina saiu daqui arrasada. É assim que se age com gente do nível dela. CEO Gook, meio nervoso, tenta: Wang, aqueles documentos, do Sanjeon. Mas ela corta ele: eu ainda tô falando, filho. Espera. Ela pega os papéis e de repente sorri. Olha só, é uma proposta do Sanjeon para um novo comercial. Cena muda.
locação externa perto de Seul. Seo-guk, sua mãe e Min-guk chegam a um lindo local de filmagem ao ar livre. A mãe, olhando em volta, comenta: "Uau, nem sabia que existia um lugar assim perto de Seul." Nesse momento, o diretor se aproxima. Seo-guk e sua mãe sorriem para ele. A mãe diz: "Parece que o pessoal do Sanjeon gostou mesmo do seu trabalho. Por isso te chamaram para dirigir esse projeto, né?" O diretor ri e responde: e olha o Min-guk, como cresceu. E o Seo-guk, então, tá ainda mais bonito." A mãe, rindo: "E ainda mandaram roupa patrocinada para hoje." O diretor: "Sim, olha só como ficaram bem nele." A mãe pergunta: "Que marca é essa?" O diretor responde: "Petit Cochon." A mãe pensa: "Petit Cochon, aquela marca com o porquinho no logo, em francês, né?" Cena muda novamente. Dentro de um carro de luxo, o vice-presidente Jeon está sentado, observando Seo-guk de longe. O pai dele está ao lado, os dois assistindo tudo. O pai comenta, com a voz baixa: "Então é esse o garoto em quem você tem investido tanto?" O vice-presidente Jeon responde: "Sério? Sim, pai, é ele." Nesse momento, um carro preto grande chega. A porta se abre e o presidente Jeong-jushin desce. O vice-presidente Jae-ayan corre para ajudar. "Pai, cuidado ao descer. Vá devagar." O presidente Jeong-jushin sai do carro visivelmente irritado e reclama: "Não me tratem como se eu fosse velho. Eu só fingi estar doente para a mídia. Agora até vocês estão me olhando assim." O vice-presidente responde rápido: "Claro que não, pai." O presidente então olha para Seo-guk e diz: "Vi a proposta que você mandou. Um comercial chamativo com uma criança. O que você tá pensando? Nossa marca sempre fez anúncios sérios e sofisticados." O vice-presidente responde com calma: "Eu achei que essa mudança era necessária. É a tendência atual da publicidade. Tá na hora do Sanjeon abandonar essa imagem rígida e antiquada." O presidente lança um olhar fulminante e pergunta: "Então você tá dizendo que os métodos do seu pai são ultrapassados agora?" O vice-presidente imediatamente se desculpa: "Não, pai, foi só um mal-entendido." O presidente, ainda irritado: "Rosna, então vai lá e faz do jeito que você acredita. Pelo jeito que está falando, dá pra ver que tá completamente convencido." O vice-presidente dá um leve sorriso e pensa: o velho ainda tá afiado. O presidente então dispara: "Por que tá investindo tanto tempo e dinheiro nesse tal de Seo-guk, hein? Acha que ele vai virar uma superestrela?" Corta para Seo-guk, que está sentado no colo do diretor, tentando pegar uns documentos. O diretor olha para ele e pergunta: "Quer ver os papéis?" Voltando para o vice-presidente, ele responde ao presidente com toda a confiança: "É um investimento para o futuro." O presidente, surpreso, repete: "Investimento para o futuro." O vice-presidente então se lembra de uma conversa que teve com a atriz Sam. Ele tinha perguntado: "Você gostaria de entrar para a agência solo do Seo-guk? Você podia muito bem assinar com uma agência grande." Sam respondeu: "Isso é um investimento de futuro. Querido, o mercado de entretenimento e publicidade não é mais como antigamente. O que conecta com o público hoje em dia é ser gente como a gente, ser acessível. O Seo-guk tá moldando minha imagem pro que o mercado pede. Esse garoto vai ser um fenômeno, pode apostar." Voltando para o presente, o presidente Jeong-jushin olha para Seo-guk e comenta: "Olha só esse moleque. Já tá lendo. Acabou de fazer 3 anos e já sabe ler? Esperto, hein? Você só aprendeu a ler com 5 anos. E ele já tá muito à frente. Se fosse seu filho, até dava para entender. Mas filho dos outros. Impossível." O presidente Jeong-jushin resmunga, irritado: "Todos os meus outros netos nem chegam perto dos meus padrões." O vice-presidente fica sem reação, e antes que possa dizer alguma coisa, os dois se afastam. Cena muda para Seo-guk, que faz uma cara de confuso e pensa: "Alguém tá falando de mim. Será que é por causa daquele comercial novo do aspirador da Sanjeon? Já li o roteiro todo. Esse anúncio vai definir o futuro da Sanjeon. Vou arrebentar de primeira e aumentar ainda mais meu valor." Nesse momento, alguém chama ele de trás. Ele se vira e vê os membros do grupo Just brigando para ver quem chega primeiro para cumprimentá-lo. Jaeon vai até a mãe de Seo-guk, segura as mãos dela e diz: "Faz tempo, hein? Você tá ainda mais linda." Seo-guk e Min-guk ficam visivelmente incomodados. Então Taeyeon se vira para Seo-guk e pergunta:
Como você tá? Pelo jeito, tá tudo ótimo com vocês. CEO Gook sorri e pensa. Parece que vocês também estão indo muito bem. Até a pele tá brilhando. Taeyeon ri e diz. Tudo graças ao CEO Gook. A gente tá de vento em popa. A mãe de CEO Gook, surpresa, pergunta. Por causa do CEO Gook. Taeyeon ri e responde. A música título que ele escolheu pra gente já tá em primeiro lugar há 30 semanas. A mãe de CEO Gook fica chocada. Aí Taeyeon completa. Por causa disso, agora somos um grupo super famoso. CEO Gook pensa. Seus folgados. Tudo dando certo porque seguiram direitinho o que eu mandei, né? CEO Gook ri e diz. Agora vocês me devem uma. Taeyeon pega ele no colo e diz. Claro, é só falar o que quiser que a gente faz. CEO Gook começa a ficar irritado. Dava pra ver que toda essa demonstração de afeto estava incomodando ele. Aí o diretor chega e fala. Já que tá todo mundo aqui, vamos começar a filmar. Cena muda para o set de filmagem. CEO Gook tá sentado no colo do Taeyeon, os dois observando o set. Um assistente de direção chama eles, mas CEO Gook fica encarando o nada. De repente, diz, Taeyeon. Taeyeon ri e responde, CEO Gook esqueceu de me chamar de Yoon de novo. CEO Gook pergunta, onde tá o Michael? Todo mundo se surpreende. A mãe de CEO Gook pensa, ele não veio. Taeyeon coloca CEO Gook no chão e responde, ele saiu do grupo. CEO Gook, com cara de choque, pergunta, o quê? Por quê? Taeyeon. Taeyeon explica. Ele ficou muito mal depois que você brigou com ele. Acabou saindo. Nem deu tempo da gente segurar. CEO Gook pensa. Não pode ser. O futuro mudou. Na minha vida passada, o Michael teve um monte de escândalos, mas ficou no grupo até o fim. Só depois de fazer umas besteiras que ele sumiu. Tudo estava se repetindo, menos isso. Será que foi por minha causa? De repente, o diretor grita, bravo. O que vocês dois estão fazendo aí? CEO Gook se vira e vê o Jae-yoon e o Byung-sung brigando. O diretor grita de novo. Parem com isso agora.